A nossa aula de hoje é sobre inscrição e circunscrição de sólidos, só que a segunda parte. Essa aula então ficou dividida em duas. Nós temos a aula 1, que tem aí nos vídeos, e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte. Então, algumas ideias importantes aqui. Em todos os itens, nós vamos trabalhar nessa aula com a esfera. Então, você vai ter que relembrar alguns conceitos que nós já trabalhamos em outras videoaulas. Então, primeiro, a ideia de uma esfera inscrita em um cubo. Então, lembrando que se a esfera está inscrita no cubo, significa que a esfera está dentro do meu cubo. Então, a esfera tangencia todas as 6 faces laterais desse cubo. Nesse tipo de situação, nós temos uma propriedade importante aqui, que como a esfera tangencia todas as faces do meu cubo, nós podemos perceber que a medida da aresta do cubo é igual ao dobro do raio da esfera. Ou seja, se eu chamar de L a aresta do cubo, ela é igual a 2R, ou seja, 2 vezes o raio do meu cubo. Então, se eu tiver o raio, eu consigo achar a aresta do cubo, ou ao contrário, se eu tiver a aresta do cubo, eu consigo encontrar o raio da esfera inscrita a ele. Segundo caso, é o cubo inscrito em esfera, ou seja, o cubo dentro de uma esfera. Então, nessa minha situação aqui, os 8 vértices do meu cubo são pontos da superfície esférica. Vejam que aqui a situação já muda. Aqui eu tenho a aresta lateral, enquanto que o meu raio é esse comprimento aqui, da esfera até o centro do meu cubo. Então, a propriedade aqui é a seguinte: a medida da diagonal do cubo é o dobro do raio da esfera. Então, veja, se o cubo estiver inscrito na esfera, a diagonal do meu cubo ela é o dobro do raio da esfera. E a diagonal do cubo, como nós já vimos em outras aulas, é sempre L raiz de 3. Então, se eu considerar que a diagonal do meu cubo é L raiz de 3, o raio da esfera aqui circunscrita a esse cubo é a metade dessa medida. Ou seja, o raio da esfera é L raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui é importante você lembrar para alguns exercícios. No próximo, então, aqui nós temos uma esfera inscrita em um cilindro. Então, mesma ideia. Vejam que a esfera está dentro aqui do meu cilindro. A esfera tangencia as duas bases e toda a superfície lateral aqui do meu cilindro. As propriedades envolvendo esses dois sólidos são: o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro. Então, vejam, o raio da base do cilindro coincide com o raio da esfera. E a medida da altura do cilindro é igual ao dobro da medida do raio da base. Então, veja, para que uma esfera esteja inscrita em um cilindro, essa altura aqui tem que ser 2 vezes o raio. Por quê? Daqui, esse pedaço seria o raio. Como ela é inscrita, a altura vai ser 2 vezes o raio. Então, a altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio da base. No próximo caso, nós temos um cilindro inscrito em uma esfera. Então, ao contrário agora, o cilindro dentro da minha esfera. Então, mesma coisa, cada uma das bases aqui do meu cilindro vai ter uma circunferência, né, em comum com a superfície lateral da minha esfera. E aqui a propriedade é um pouquinho diferente, olha só. A medida da diagonal de uma secção meridiana é igual ao dobro do raio da esfera. Então, só lembrando, né, uma secção meridional é quando a gente faz um corte no cilindro, um corte vertical, né, por um plano que passa pelo diâmetro do cilindro. Então, o que acontece? Repare que se eu fizer uma secção meridiana aqui, forma um retângulo, tá? Forma um retângulo de dimensões h por 2 vezes o raio aqui da base do meu cilindro. Então, se eu precisar encontrar o raio da minha esfera, o que eu vou fazer? Vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Olha só, a diagonal
Então, a diagonal aqui da minha secção meridiana, ela ao quadrado, né, é igual a h ao quadrado mais 2 vezes o raio da base do cilindro ao quadrado. Ao você encontrar isso daqui, você vai estar determinando a diagonal da secção meridiana. Como eu quero, se eu precisar do raio da esfera, o raio vai ser a metade dessa diagonal. Então, eu vou pegar essa diagonal e dividir por 2. Próximo item, esfera inscrita em cone. Então, a esfera dentro aqui do meu cone. A propriedade aqui é que a superfície esférica tangencia a base e todas as geratrizes do cone. Então, para que a esfera esteja inscrita, ela vai tangenciar aqui a base do cone e toda a sua superfície lateral, né? Todas as suas geratrizes. E o último caso, cone inscrito em esfera. Então, ao contrário do anterior, o cone dentro da esfera. A circunferência da base do cone pertence à superfície que delimita o cone. Então, essa circunferência aqui, ela coincide com uma circunferência aqui, né, da superfície esférica, e o vértice aqui do cone é um ponto também da superfície esférica. Vamos a alguns exemplos dessas situações. Primeiro, calcule o volume da esfera inscrita em um cubo de volume 64 centímetros. Então, veja, aqui eu tenho uma esfera dentro do meu cubo. Como eu sei que o volume do cubo é 64, a gente sabe que o volume do cubo é a aresta, que aqui eu estou chamando de L, ao cubo. Como isso daqui é igual a 64, para eu encontrar a aresta desse cubo, basta eu encontrar a raiz cúbica desse volume. Raiz cúbica de 64, 4. Portanto, a aresta aqui do cubo mede 4. O que eu quero é calcular o volume da esfera. Se a aresta mede 4, o raio da esfera é a metade, 2. Para eu calcular o volume da esfera, a gente vai usar a fórmula. Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. No caso aqui é só trocar o r por 2. Então, ao trocar o r por 2, 4/3 de π vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo, 8. 4/3 de π vezes 8, eu vou multiplicar 4 vezes 8, 32. 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Se o exercício tivesse fornecendo o valor do π, aí você iria substituir para fazer a conta. Senão, pode deixar indicado desse jeito mesmo. No próximo exemplo, determine o volume de uma esfera inscrita em um cilindro cuja área lateral é 100 π, centímetros quadrados. Então, veja, a esfera está dentro do meu cilindro. O que acontece? De acordo com o que nós falamos e do que nós já sabemos, a área lateral de um cilindro é dado por essa expressão, 2πrh. E para que a esfera esteja inscrita em um cilindro, essa altura é o dobro do raio da base. Então, vejam, esse h eu posso trocar ele por 2r. A altura do meu cilindro é 2 vezes o raio. Então, eu vou trocar esse h por 2r. Então, vai ficar 2π vezes r vezes 2r. Eu sei que essa área lateral é 100. Então, isso daqui tem que ser igual a 100. Como tem o π dos dois lados, eu posso cancelar. Então, aqui 2 vezes 2, 4. R vezes r, r ao quadrado. Então, 4r ao quadrado é igual a 100. O 4 passa dividindo, então vai ficar r ao quadrado igual a 25. Ou seja, r igual a 5. Então, esse é o meu raio do cilindro, que também é o raio da minha esfera. Como eu quero o volume da esfera, de novo, 4/3 de πr ao cubo. Trocando o raio por 5, 5 ao cubo é 125. Então, eu vou ter 4/3 de π vezes 125. 125 vezes 4 dá 500. Então, vai ficar 500π sobre 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume da minha esfera que está aqui dentro. E o último exemplo. Uma esfera está inscrita em um cone circular reto, cuja geratriz mede 10 e a altura mede 8. Calcule o raio da esfera. Então, aqui eu só quero determinar o raio, porém, é um pouquinho mais
elaborado esse exemplo aqui. Por quê? Eu vou imaginar então esse desenho, a esfera inscrita no cone. De acordo com as informações, a geratriz do meu cone mede 10 e a altura mede 8. Então essas duas informações eu tenho. Com essas duas informações, eu consigo calcular o raio do cone, o raio da base do cone. Por quê? Teorema de Pitágoras, né? Aqui nós temos um triângulo retângulo, hipotenusa 10, cateto 8, esse outro cateto é 6. Então isso daqui é fácil de eu calcular. Só que a pergunta, eu quero saber o raio da esfera. Então eu quero saber esse raio aqui. Veja que o raio da esfera é diferente do raio da base do meu cone. Nesse tipo de situação, olha só o que nós podemos fazer. Usar uma ideia que nós também fizemos lá na aula 1 sobre inscrição e circunscrição, que é a questão de semelhança de triângulos. Então, olha só, pegando esse triângulo grande aqui, eu sei que ele é um triângulo retângulo de medidas 10, 8 e 6. Se eu pegar esse triângulo menor que formou aqui em cima, esse triângulo menor ele é semelhante a esse triângulo grande. Como que eu sei que ele é semelhante? O raio aqui forma um ângulo de 90 graus com a geratriz. Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse. E esse ângulo aqui de cima é comum aos dois triângulos. Então, pelo caso ângulo-ângulo de semelhança, se eu tenho dois ângulos iguais, eu posso afirmar que os dois triângulos são semelhantes. O que eu vou fazer então? Montar a minha razão. Antes disso, o que eu consigo perceber olhando nesse triângulo? Que esse pedaço aqui é o raio, que é o que eu quero descobrir, e esse pedaço aqui, ele mede a altura do cone, 8, menos o raio da minha esfera. Então, esse pedaço aqui, esse lado desse triângulo menor, mede 8 menos R. Vou montar minha proporção. Hipotenusa do triângulo maior, 10, sobre a hipotenusa do triângulo menor, 8 sobre R. Este cateto do triângulo maior é correspondente a esse cateto do triângulo menor, ou seja, 6 sobre R. Resolvendo essa proporção, 10 vezes R, 10R, igual a 6 que multiplica 8 menos R. Isso daqui dá 48 menos 6R. O 6R que está menos passa a mais. Então, 10R mais 6, 16R igual a 48. Ou seja, o meu R é 48 dividido por 16, que dá 3. Portanto, o raio da minha esfera é 3 centímetros. Então, essa foi a nossa segunda parte aí da aula sobre inscrição e circunscrição de sólidos. Um bom estudo a todos.